Sejam bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio desse podcast, o FariaCast. E hoje nós temos aqui um grandíssimo professor faixa preta em Taekwondo, formado em Educação Física. E hoje ele vai contar pra gente um pouco da história dele, tudo que ele vem carregando de conhecimento para agregar com nós hoje. Ele, Gabriel, como você tá, meu amigo? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Gabriel, hoje a gente está aqui, eu quero até mesmo eu conhecer mais sobre você. Eu também faço artes marciais e eu sei que o impacto na vida é grande, viu? O impacto na vida é muito grande. Eu queria que você contasse, eu quero saber um pouco mais sobre sua história, tipo assim, onde você iniciou, por que você iniciou no Taekwondo, na educação física. Conta um pouco para mim. Para mim foi um divisor de águas, né? É um prazer muito grande estar aqui para poder contar um pouco da minha história, um pouco da arte marcial, o que eu tenho vivenciado com isso, realmente, né? E a transformação e o impacto que tem. Então, para mim, eu comecei em 2014, né? Juntamente com a professora Sara e com então o professor agora mestre Josué, né? Na época eu era adolescente e como a gente vê que adolescentes eles têm alguns complexos, eu precisava muito quebrar isso. E como eu sempre fui muito fã de artes marciais, influenciado um pouco pelo meu pai, com os filmes de ação, eu via um pouco dessa necessidade de praticar alguma coisa, né? Então, quando eu passei na porta da academia, foi um amor à primeira vista, sabe? Então, eu queria aquilo para mim, então, assim, precisava de praticar um esporte, uma atividade física, e já com essa paixão unir o útil ao agradável, né? Então, assim, eu entrei para a academia já, assim, de coração aberto, vamos dizer assim, e com o gosto e a vontade mesmo pela arte marcial, sabe? Nossa, não, a gente vê muito hoje em dia muitos jovens que eles saem muitas vezes da depressão, da ansiedade por conta do Taekwondo. No seu caso, o seu foi a paixão à primeira vista, né? Sim. Você já começou, foi aos 14 anos? Foi em 2014. 2014, isso. E aí, depois disso, mas nunca largou, nada? Você chegou a abandonar por um tempo e voltou de novo? Algumas necessidades me fizeram abandonar. Eu fiquei em torno de um ano morando fora. E no lugar que eu morava, eu não tinha condições de praticar. Era uma comunidade, não tinham tantos recursos, né? Mas com um pouco de recurso que eu tinha, eu mesmo treinava em casa. Fazia uns treinos esporádicos em casa. Mas sempre com aquela vontade, aquele gosto de voltar, de praticar, né? E às vezes até de seguir carreira como professor. Isso, não, e até mesmo, igual exemplo, você faz muitas amizades dentro do tatame, né? E é amizade, tipo, verdadeira mesmo. Sim. E quando você sai, você larga isso, você sente. Querendo ou não, você sente um pouco. E você falou que você começou com a Sara. Nesse meio tempo, você largou, ela continuou com a academia e tudo mais? Continuou com a academia. Ah, não, entendi. Continuou com a academia. Mas aí depois que você foi para a comunidade, você voltou para Bocaiúva de novo? Voltei para Bocaiúva, porém, devido a ter ficado esse um ano parado, aqueles complexos tinham retornado. Então, eu não sabia se eu iria conseguir voltar novamente a praticar, né? Sim. Mas por incentivo dos meus pais e dos professores da academia, eu acabei decidindo retornar. E nesse retornar veio o gosto pela profissão para ser professor mesmo. Ô, Gabriel, esse complexo que você fala, por exemplo, seria bullying, ou o pessoal fazia bullying? Bullying, seria... ansiedades, complexos mesmo de jovem, de se questionar qual carreira eu vou seguir para o futuro. Todo jovem tem isso, realmente. Tá ali na escola, aí na hora que sai, já bate aquele desespero, né? Aí no caso, isso foi quando você voltou, aí você já quando sentiu... eu retornei, eu já senti um pouco disso, porque fiquei mais de um ano sem praticar nada, né? Isolado, assim, numa comunidade. E aí esse retornar para mim foi um pouco difícil, né? Mas quando eu voltei, assim que eu voltei, eu sempre ficava transitando pela porta da academia sem saber se eu ia realmente voltar mesmo ou não. Sim. E aí que foi o impacto, né? A pessoa falou assim, não, volta, pratica, tenta retomar de novo,
né, o gosto pela prática, e aí eu peguei, voltei, retornei e estou dando sequência aí. Já tem mais de 9 anos que eu retornei. Por que ser professor? Porque hoje você poderia simplesmente falar assim, não, só vou treinar aqui e ir até uma graduação e parar. Mas por que ser professor? O que você sentiu assim, eu quero ser professor? Essa vontade, ela veio muito latente assim que eu entrei, que eu dei início, né? Então, assim, alguns praticantes mesmo, né, em graduações são perguntados até mesmo pelo avaliador, por que você pratica o Taekwondo? E aí eu falei, eu quero ser professor, faixa preta e dar aulas. Essa vontade, ela surgiu a partir do momento que eu vi que eu conseguia transformar a vida de outros adolescentes, assim como eu, que estava passando por essas dificuldades, né, a encontrar um caminho na arte marcial também. A gente costuma falar que você pode seguir carreira como professor ou como atleta, né? Então eu não me via tanto como atleta, nunca fui muito de competição, já fui mais para a parte mesmo de filosofia de vida, né, de disciplina, que é o que é ensinado, de autocontrole, que é o que é ensinado dentro do esporte, da arte marcial. Verdade. E, tipo assim, você que lida muito com adolescente, você falou, quando um adolescente chega até a academia, ele chega para você, qual é o maior problema que você vê hoje nos jovens que a arte marcial resolve hoje em dia, porque a arte marcial resolve muita coisa. Davis, seu filho provavelmente Davis já viu muitas mudanças já. Disciplina, educação. E você olhando, qual o maior problema que os jovens hoje têm em relação, antes de entrar na academia da arte marcial, da mudança, assim, realmente, que você enxerga? A gente vê que o jovem, o adolescente, na sociedade atual que a gente vive, tem alguns complexos de uma carência emocional muito grande, seja por causa da tecnologia, às vezes pelo uso excessivo da tecnologia, né? Às vezes pela carga escolar ser muito grande e às vezes até uma cobrança do que seguir para um futuro. A gente vê que eles chegam com cargas emocionais como ansiedade, depressão, muito latentes, e aí a gente vê a necessidade de trabalhar isso, né? Então a gente começa sempre da base ali com eles, trabalhando autocontrole, disciplina, né? O esporte como arte marcial, então a gente visa muito isso. Não, até pelo que você passou antes, isso serve de aprendizado também para quem entra no tatame. Igual você falou, você saiu do Taekwondo, e aí se você voltou, você estava com alguns problemas, e aí você consegue identificar isso em outras pessoas, realmente. E o esporte, ele realmente ele muda a pessoa. Ele muda, traz mais disciplina e tudo mais. E hoje você tem um projeto, não tem? Sim, eu tenho um projeto vinculado à Polícia Militar, que é o projeto social Força da Paz, né? Que assim tem trazido tantos benefícios para os meninos aqui. Então as turmas estão, graças a Deus, lotadas. Então assim, eu passo lá de frente, lá tá lotado, qualquer horário. As turmas lotadas, então é um projeto maravilhoso que já vinha acontecendo na Polícia Militar há um tempo, porém teve um congelamento do projeto, porque teve a designação do major e do então sargento Paulo Júnior e o major Bruno, então o projeto encerrou as atividades. E aí, por volta do ano passado, com o capitão Stefan, nós retomamos, né, com um projeto, com uma roupagem nova, com acréscimos de outras artes marciais, que até então tinha somente o jiu-jitsu. Eu ia te perguntar isso mesmo, tem mais, né? Sim, né? Até então tinha o jiu-jitsu e a capoeira. Capoeira, né? Do meu querido amigo Zulinha. E aí, depois disso, começou-se a acrescentar o jiu-jitsu, a capoeira, o taekwondo e o karatê. O karatê, com o professor Kila e o professor Márcio. Sim. Aí, hoje, na parte do taekwondo, aí você que está guiando, somente você hoje está guiando esse projeto? Somente eu que estou à frente, juntamente, não só eu, mas juntamente com o mestre Josué, né, e até por intervenção indireta da professora Sara, né, que tem nos dado um suporte, um auxílio maravilhoso, nós temos conduzido bastante as aulas,
mas, por enquanto, eu que estou conduzindo as aulas com os meninos. Não, eu passo muito lá, eu vejo muito mais criança, né? Você vê que provavelmente você tem que mudar totalmente a forma de ensinar de uma criança para um adulto. Sim. E quando você iniciou isso, nessa parte de professor mesmo, de ensinar, você sentiu, foi muita diferença para você? Você demorou muito tempo até você pegar esse molejo para poder ensinar crianças e tudo mais? Até que não, porque eu ainda faixa colorida, eu fazia um estágio, e isso aí vai ser até interessante para poder ser colocado em pauta. Eu fazia um estágio com a professora Sara. Ainda jovem, eu não tinha condições de poder estar efetuando pagamentos na academia, né? Então, assim, como já maior de idade e ainda treinando, eu não queria contar tanto com a ajuda dos meus pais, né? Eu queria, assim, ir um pouco independente nesse quesito. E aí a professora Sara, né, me deu uma oportunidade de estar com ela, trabalhando pela academia e treinando com eles. Então, para mim não teve tanta dificuldade, porque lá os professores pegam em setores. A professora Sara, ela trabalha com um público mais infantil, crianças mesmo. O professor Paulo com adolescentes e adultos, e eu também nessa parte de criança, adolescentes e adultos. Então, eu não encontrei tanta dificuldade, porque já vinha fazendo esse estágio, esse trabalho juntamente com eles. Isso, porque o processo de você ensinar uma criança, que criança tem vários temperamentos, né? E tipo assim, você ensinar uma criança muito extrovertida, muitas vezes tem uma certa dificuldade, e uma que é mais introvertida, quietinha na dela, é outra dificuldade, Sim. Né? E eu vejo muito, eu já escutei bastante, muitas pessoas têm ainda um certo preconceito com a arte marcial. Eu vejo isso demais. Tipo assim, é luta, é briga, é isso, é aquilo. E como que você trabalha com esse tipo de pessoa que tem essa mente mais fechada em relação à arte marcial? Como que você argumenta com ela, conversa com ela para abrir a mente, em geral? Eu costumo falar que às vezes a gente até fala muito disso, né? Que as ações que a gente tem, elas vão valer mais do que muitas palavras. Verdade. Então, eu convenço ela por ações. Eu cito alguns exemplos e falo com ela, olha, faz uma aula com a gente, vê como é que é, para você ver a diferença que é de um praticante, né? Que ele faz um bom uso da arte marcial, que é o que a gente prega bastante, né, para uma pessoa que às vezes ainda tem esses bloqueios. A gente vê um pouco ainda desse preconceito, mas a gente quebrou bastante. Antes tinha muito mais. Tinha demais. Tinha muito mais. Na época agora mais antiga mesmo. Sim, agora que assim, está sendo desmistificado isso, né? A gente está quebrando muito desse paradigma, vendo esses resultados com essas crianças do projeto mesmo, sabe? Realmente. E passando aqui para agradecer também a Belo Lar Móveis, está fornecendo para a gente essas poltronas muito confortáveis demais. Eu queria agradecer a todos vocês lá da Belo Lar. E também passando para avisar que esse mês está tendo o Novembro Black, promoções imperdíveis para vocês, tá? Então agradecemos demais a Belo Lar Móveis. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Sim. Você podia explicar para a galera aí que está assistindo de onde que veio o Taekwondo, né, de qual nacionalidade, explicar um pouquinho dos ensinamentos, vem de onde, quem foi sei lá, um pouquinho da história, né, bem breve. Eu sei que ela ensina. O Taekwondo, ele vem de origem coreana, né? O significado da palavra Tai significa pés, Kwons, mãos e Do, caminho. Então a gente traduz como caminho dos pés e das mãos, né? Foi uma arte marcial desenvolvida pelo governo coreano juntamente com os militares na época. Então tiveram algumas mudanças tanto nos nomes no nome da arte marcial quanto no estilo de se praticar, e eles haviam uma necessidade de resgatar a cultura coreana, porque de um país que veio de guerras, de conflitos, né, de divisões, eles precisavam resgatar um pouco a cultura deles e, ao mesmo tempo, propagar uma arte marcial que fosse deles, que até então não tinha tanta divulgação, né? Para a época, ali em meados de 1956, se via muito karatê,
né? Até hoje ainda vê um pouco mais o karatê. E aí eles viram a necessidade de resgatar as tradições. E aí, com um misto de algumas culturas dentro da Coreia, eles desenvolveram o Taekwondo. O Gabriel, aí, por exemplo, ele veio da Coreia, essa arte marcial, mas aí veio para o Brasil, aqui pode adaptar algumas coisas, por exemplo, aqui no Brasil tem a cultura, vamos supor, de alguma coisa, pode adaptar algumas coisinhas de Sim, cada porque lugar? tem várias artes marciais Nada. que mudam, né? Por exemplo, tem Sim, vários tipos de luta, por exemplo, o Muay Thai tem vários estilos, né? Ah, Eles mudam tá. bastante. Aí, sim. no caso, pelo que eu entendi, lá na Coreia o Taekwondo é diferente do É daqui, aqui diferente do adaptou para Brasil, alguma é diferente coisa. do americano? Foi adaptado no quesito de graduação. O sistema de Ah, tá. graduação nosso é diferente do deles, até Uhum. porque quando o Taekwondo veio para o Brasil em 75, eles viam uma necessidade de graduações para poder delimitar o tempo de cada praticante Sim. e ensinar para ele a filosofia mesmo da arte marcial como um todo. Então, eles viam essa necessidade e adaptaram no quesito graduação. Porém, até então, o Taekwondo ele não teve mudanças porque, assim como algumas artes têm estilos diferentes, Isso. tem escolas diferentes, o Taekwondo ele é unificado. Então, mesmo o Taekwondo que é ensinado aqui em Minas Gerais, aqui em Bocaiúva, é o mesmo da Coreia, dos Estados Unidos, da Alemanha. Qualquer lugar do Então, mundo. qualquer lugar do mundo, o Taekwondo é o mesmo. E as graduações que são feitas aqui são reconhecidas no mundo todo. Ah, entendi. Eu pensei Show. que Que eles tinha um jeito, adaptavam alguma adaptavam, né, coisa. a cultura do Sim, país. Sim, realmente, porque tem várias artes marciais que elas mudam realmente, pegam vários estilos. sim. Aí, eu tenho dúvida em relação ao esporte. O esporte Taekwondo, ele não muda de acordo com o aprendizado no tatame, né? Nós costumamos a dizer que o Taekwondo a gente trabalha ele em duas formas. A arte marcial, né, que é a filosofia de vida, a filosofia até mesmo da própria arte, né, são um pouco divergentes, e o esporte. Quando a gente vai trabalhar com um atleta, eu costumo até falar para os alunos do projeto, né, que quando nós trabalhamos com um atleta que ele quer seguir o alto rendimento, a gente trabalha com ele em treinamentos específicos. Sim. Quando o aluno ele quer seguir carreira na arte marcial ou ele quer somente ser um praticante, a gente trabalha outro tipo de treinamento. Porém, os dois caminham juntos. E aqui na nossa cidade tem alguém que se destacou? Existe um campeonato que vocês participam, mesmo projeto social, até o particular, existe aqui na cidade algum campeonato? Vocês já participaram? O Taekwondo, por ele ser muito organizado e muito criterioso nesse sentido, nós tivemos grandes atletas de destaque, né, na academia e até mesmo a gente está fazendo algumas análises no projeto com algumas promessas mesmo que a gente tem para a arte marcial. Nós temos o Campeonato Mineiro, que geralmente é realizado nas regiões de Belo Horizonte, né, os grandes Capitais. centros, as capitais Isso. metropolitanas, né? E nós tivemos alguns atletas de destaque, igual o Ramon Andrade, que pegou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, Brasileiro? no Rio de Janeiro, né? É um Terceiro lugar no atleta, Campeonato Brasileiro é muito. um atleta assim que se destacou bastante. Nós temos inclusive atletas da Academia Bocaiúva que já disputaram campeonatos e tiraram colocações muito bacanas no quesito mineiro, a nível de Minas Gerais mesmo. Então, assim, é uma arte marcial que a gente vê que tem esse quesito de graduação mesmo, de ser Isso. regulamentado. Então, nós temos aí grandes medalhistas e até E até futuras a busca promessas. pelo topo, né, e tudo Sim. mais, porque tudo começa lá na academia, Na base. já tirando o chinelo ali, já entrando, Sim. pedindo permissão para entrar. Sim. E com o apoio também do Colégio Cervelino, que está com matrículas abertas do maternal ao terceiro ano do ensino médio. Então, corram e aproveitem, já façam sua inscrição. Vem ser Cervelino e vem ser campeão. Eu tenho uma dúvida aqui, cara, você falando aí, essa questão, por exemplo, se uma criança, uma pessoa quer seguir carreira, qualquer arte marcial que seja,
tem como ela viver disso? Sim. Como seria? Como que ela é monetizada? É, Além de ser instrutor, né, o professor. sim. Tem outra forma? Nós vemos assim que a gente pega muito nos segmentos, como professor, ou até mesmo como trabalhar na academia, manutenção da academia, secretariado. Então, dá para viver sim da arte marcial. Mas é aquilo, a gente tem que saber como trabalhar, com o que trabalhar, a forma de trabalhar também, né? Então, assim, quando eu escolhi ser professor, ao mesmo tempo eu já tinha pessoas que estavam trabalhando junto comigo para poder, assim, ver, olha, para ser professor você precisa seguir, né, com isso, fazer essa área, estudar para isso, que é um estudo constante. Né? Como professor, a gente tem que estar atualizando todos os dias o conhecimento para passar. Não é à toa que você fez a educação física e tudo mais, Sim, tem conhecimento enorme. ainda, assim, eu ainda estou pegando ali como um curso e tem feito uma diferença grande, né? Sim. Porque na área que eu estou ali, na faculdade, eu vejo que tem vários segmentos de esportes diferentes. Muita coisa diferente. Né? Então, assim, poder representar minha arte marcial ali tem sido muito significante, sabe? E essa parte eu tenho dúvida em questão, por exemplo, nível. A gente vê mais o taekwondo em Olimpíadas. Sim. Eu tenho a dúvida em relação a qual é o processo do atleta chegar até esse nível alto assim de Olimpíadas e poder disputar em outros lugares, países. Uma pessoa, por exemplo, de Bocaiúva, ela consegue chegar até lá no topo das Olimpíadas e ser escolhido para ir representar o país? Sim. Nós podemos dizer que é um processo que é feito, né, com esse atleta. Nós falamos assim que quando você sonha e corre atrás dos sonhos, eles se realizam. Então, se esse atleta que começa da base, ele tem dedicação, é feito um processo com ele. Ele compete, ele disputa os campeonatos mineiros, as etapas do mineiro. Eu costumo falar que é o circuito olímpico que é feito com esse atleta. Ele disputa os mineiros, faz as competições e aí soma pontos. Esse atleta, ele conseguindo pontuação suficiente, entrando para a seleção mineira, ele começa a fazer os pontos para o brasileiro. Aí esse atleta fazendo os pontos do brasileiro, competindo os campeonatos brasileiros no calendário anual, ele selecionado para a seleção brasileira, aí ele já compete a nível continental, que a gente costuma falar, que ele vai para os Pan-Americanos e às vezes até fora, a nível Europa mesmo. Sim. Então, como nós não temos uma estrutura ainda na nossa cidade, infelizmente, para poder trabalhar com esses atletas, muitos deles vão morar fora. Aí eles vão para Belo Horizonte, São Paulo, vão para centros olímpicos mesmos, então assim, dedica a vida como atleta. Sim. Né? E até mesmo, foi até interessante essa pergunta, porque já se tem como profissão a carreira atleta. Então assim, o atleta de alto rendimento, ele vive para aquilo. Né? Aí ele faz o circuito brasileiro, pan-americano, europeu, soma pontos e ele vai para o Mundial. Aí ele indo para o Mundial, reúne os melhores do mundo, né? E aí reunindo os melhores do mundo, somando pontos, classificando, ele vai para as Olimpíadas. E nós temos... Depois ainda tem Olimpíadas, né? Eu achei que o Mundial era o Mundial já era Olimpíada. Depois no Mundial, o Mundial ele soma pontos altíssimos para as Olimpíadas. Nós temos muitos atletas de destaque, até mesmo daqui da região de Minas, como Ícaro Miguel, que é assim, uma pessoa fantástica, um atleta excepcional, que é da região nossa aqui de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, e ele fez esse circuito olímpico, né, e conseguiu chegar às Olimpíadas. Porém, não tivemos uma boa classificação, mas esse ano um brasileiro conquistou a medalha de bronze, né, pra gente, o Edival Pontes, que foi assim um feito histórico, né, para a arte marcial. Porque, pelo que ele falou, esse circuito olímpico que você falou, pra você chegar nas Olimpíadas, você chegar no Mundial primeiro, depois Olimpíadas, já é um feito gigantesco, né? E essa questão da pessoa que quer ser atleta, como que
os professores eles lidam com a preparação mental do atleta. Eu creio que o que mais pega é o mental da pessoa, Sim. que a técnica, a gente ensina aqui na academia e tudo mais, mas na hora que ela chega lá no tatame, contra outra pessoa, ela vê aquele mundo de pessoas ao redor dela, ela sente essa pressão. Como que é essa preparação para um atleta profissional, assim, para preparar um atleta profissional? É como eu disse, nós temos a diferença, né, de um taekwondo de academia, um taekwondo arte marcial, um taekwondo esportivo. Com o apoio também da Faria Calçados, eu vim mostrar aqui para vocês até alguns modelos aqui, ó, de fim de ano. Você aí que está buscando modelos para se destacar aí no Ano Novo, no Natal, né, com a família toda, passem lá na Faria Calçados, tem modelos incríveis para você, ainda mais esse remessa final de ano, né, David? Modelos incríveis para você, tá? Então, vamos deixar aqui na descrição o Instagram da Faria Calçados, vocês vão estar acompanhando todas as promoções e novidades que estão tendo lá, fechou? Hoje em dia se tem muitas equipes multidisciplinares que estão em prol do atleta mesmo. Então, quando o atleta ele quer seguir carreira e ele já participou de muitos campeonatos e vê ele como um atleta promissor, já se tem uma equipe toda pronta para isso, né? Que são os preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas. O atleta tem que fazer todo esse acompanhamento para poder, como eu posso dizer, se preparar mesmo psicologicamente, né? Mas a gente vê que quando o atleta ele começa criança, ainda da base ali, ele não tem tanta essa dificuldade. Tem não. Na academia mesmo, o menino lá que treina desde, se não me engano, 7 anos, ele tem 13. Assim, é tranquilo, luta com o professor mesmo. Sim. É pesado e ele é disciplina, toda vez, todo dia ele tá lá. E a gente vê aí como a arte marcial muda na comunicação da criança, muda no comportamento, na escola, na educação. Eu queria saber disso aí. Isso mesmo, exatamente. Qual que é o impacto, deles? Talvez a minha pergunta que eu tenho, né? É sobre essa questão que meu filho faz, né? Taekwondo. E vocês pega pesado essa questão de pontuação na escola e obediência dentro de casa, disciplina dentro de casa. Até você fala, pai, se o seu filho fez alguma bagunça, desobedeceu, fala pra gente, né, que tem uma certa punição, alguma coisa. E conta pra nós como funciona isso aí, só para os pais que estão assistindo, tiver interesse em colocar os filhos dele também futuramente. E nós, assim, nós trabalhamos muito essa questão de trazer, né, o pai, trazer o atleta junto da arte marcial. Então, nós vemos que um caminho assim unificado de família mesmo e da arte marcial tem surtido muito resultado, né? Um atleta, um praticante, uma criança, quando ele vê que ele precisa melhorar as notas dele, se ele quiser ir num campeonato, se ele quiser participar de alguma atividade extracurricular dentro do taekwondo, se ele precisa de melhorar isso, precisa melhorar o comportamento dele, ele vê que os colegas dele estão desempenhando ali muito bem, ele vai ter essa preocupação de seguir esse caminho, né? Eu tive casos muito interessantes mesmo dentro do projeto, que o atleta ele fez alguma coisa ali que o pai e a mãe viu que estava errado, e aí ele falou assim, opa, peraí, o professor falou na aula que eu não posso fazer isso, senão eu fico com punição por causa disso, né? Nós costumamos falar que é ser punitivo, mas não no sentido muito rigoroso, né? Então, assim, as punições a gente passa, às vezes deixa sem participar de alguma atividade com os meninos, né? Ou às vezes tem uma roda de conversa com o atleta, fala ali assim, olha, você precisa melhorar nisso, 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 para poder ir nos campeonatos, por exemplo, né? E para uma criança ou adolescente é o máximo ali, ganhar uma medalha, trocar de graduação, né? Então, assim, ele vê que os colegas estão avançando faixa e ele
fica para trás, acaba que isso pesa um pouco. Cria até um propósito, né, na cabeça dele. Sim, Ele vai, a nota alta, ele precisa melhorar, tirar a nota alta, melhorar o comportamento para poder, né? E também tem vários incentivos esses dias mesmo, no Dia das Crianças, o projeto lá levou os meninos Montes Claros, ficou o dia inteiro em Montes Claros. Sim. Conta aí pro pessoal como é que foi. Foi mesmo, foi fantástico, cara. Eu, na época que eu fazia, lá tinha um paredão, e nesse paredão você colava um boletim mensal. E aí ela olhava, era a Tassara, se não me engano, a Tassara dava aula. Ela olhava e tudo mais, pegava no pé e só via nota alta, nota 10, boletim só A. E tinha também essas viagens, ia pra sítio, brincar, então isso dá um incentivo realmente. E foi até interessante, assim, essa questão que o Deison apontou, você apontou sobre a viagem que foi feita com os meninos, que pelo projeto ser da Polícia Militar, nós tivemos a comemoração de um ano, né, do projeto, esse mês de setembro aí, no dia 11 de setembro foi comemoração de um ano do projeto Força da Paz, e aí como comemorar essa grande conquista para nós levamos os meninos, né, para o batalhão de Polícia Militar. Agradeço aí o pessoal de Montes Claros, que foi tão acolhedor conosco, né, teve um dia de atividades recreativas com os meninos. Eles foram até o aeroporto, poder conhecer um pouco da estrutura, de como é que funciona, sobre os aviões também. Então, assim, foi algo muito marcante para eles. E a academia de polícia lá é bem grande, né? É grande. Bem grande. É um complexo, assim, gigantesco. Né? Então, assim, o atleta, quando ele vê que ele não pode participar desses eventos, porque às vezes ele usou o taekwondo de maneira errada, usou uma arte marcial de maneira errada, ele vê que ele vai ser punido por aquilo, ele vai ter que pensar no que ele fez de errado, pesa muito. Então ele vai ter essa preocupação, não, meu professor ensinou isso por causa disso e disso. Não, e até mesmo, igual eu falei, as amizades que você cria dentro do tatame, Sim. Você vê todos os seus amigos lá indo, para Montes Claros, academia de polícia, você não vai querer perder de jeito nenhum. Exatamente. E é outra coisa também que eu vejo bastante, você deve ter visto muito, no tatame, é igual eu falei, você cria uma amizade verdadeira para a vida. Sim. Dali você tira amigo de verdade, dali você tira muita disciplina, dali você tira muitas vezes o que você quer seguir da sua vida também. Então você já deve ter lidado muito com grandes profissionais, alunos seus que se tornaram grandes profissionais depois disso, provavelmente você já viu muito disso. Você tem algum exemplo de um, né, já aconteceu? Ou algum atleta, ou algum... mudou a vida, a história dele, né? Ou sei lá, ele estava inclinado para o caminho errado e através das artes marciais mudou. Sim. No projeto eu vi alguns atletas mesmo que quando chegaram para mim tinham muito assim desses complexos e às vezes até algumas amizades que a gente via que ia encaminhar para alguma coisa assim que iria prejudicar, para algo errado, né? Então o amparo que foi feito, e isso eu vejo até mesmo na Academia Bocaiúva, fez com que esses atletas eles tomassem outro rumo. Nós vemos muito casos mesmo de, às vezes, até atletas que tiveram problemas de estrutura familiar, que encontraram na arte marcial, encontraram no projeto um norte para ele. É o que eu costumo até falar para os pais. Olha, se não quer seguir como praticante, como professor, que leve para a vida, né? Então eu vejo ali que eu tive atletas que tiveram problemas até mesmo na questão de medicamento, problema mesmo, assim, tomava medicamento, assim, adolescente, 12, 13 anos, tomando medicamento para dormir, porque não conseguia dormir por causa de ansiedade. E hoje já não faz tanto uso do medicamento mais. O esporte ajudou tanto nessa questão, né? Que assim, a gente vê que já fala de sonhos, de projetos, então assim, de querer seguir uma carreira futuramente. Gente, eu acho assim que esse projeto, né, as artes marciais hoje, eu acho que a gente devia divulgar mais ainda, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente a gente que é pai, de
ensinar nossos filhos, educar nossos filhos. Hoje nós temos um desafio gigante que é a internet, o celular, a informação, as fake news. Então, assim, tudo isso é um desafio para a gente. E eu acredito que com as artes marciais ajuda bastante. Ajuda demais. Hoje, o nível de ansiedade nas crianças é muito alto, né? Você já Sim, deve ter já percebido. tem estudos Então ajuda comprovados. demais. Então acho assim, eu vou falar por experiência própria, coloquei meu filho lá no Taekwondo, então assim, já vi mudanças e eu até aconselho os pais também que façam isso, né? Ver Sim, qual que é a modalidade que a criança mais vai identificar e faz. E eu acho que criança tem que estar o tempo todo ocupado com o esporte, cara, o tempo todo. Esporte, Ou é natação, brincando. ou é, né, Realmente. artes marciais, ou E o, futebol. e o que para mim me marcou muito, me pesou muito, é que eu trabalho na Academia Bocaiúva, no projeto Força da Paz, e estou introduzindo o Taekwondo lá em Montes Claros. Montes Então, Claros. Montes Cara, Claros, na massa, hein? Urban Fight. Parabéns. Então, eu já estou com uma estrutura assim consolidada lá na academia com o meu amigo André, né, assim, profissional de grande calibre que está lá com a academia presente. Então, assim, o que eu trago para esses 3 locais é exatamente a filosofia que foi me passada lá atrás, né? Então, assim, de certa forma, eu também fui acolhido, né? Como a gente tinha falado antes. Então, assim, superar os traumas, os medos e as ansiedades com a arte marcial foi um divisor de águas para mim. Porque você vê que na arte marcial nós trabalhamos a metodologia, né, de ensino. Então, o treinamento que você passa para uma criança tem que ser similar ao de algum adolescente, porém de uma forma mais lúdica, Diferente. né? Então, a tratativa com eles é a mesma, porém a gente muda com métodos diferentes. Então, a gente vê que tem feito essa mudança assim gigantesca na vida desses meninos. Hoje a assim. academia ela é da Polícia Militar, ela é paga, ela é. Não, Como que funciona a inscrição, tudo mais? lá é totalmente gratuito, Sim. né? Inclusive, nós já temos a pretensão de até dividir turmas por causa Nossa, desse volume tá de muito cheio lá, alunos, realmente. né? Então, assim, lá é totalmente gratuito. Isso. Lá não tem um custo para poder estar treinando, porém, a partir do momento que a criança, o adolescente, o pai leva o aluno vai, ele já pode ter a certeza que ele será meio que monitorado, digamos. Então, ele terá um acompanhamento muito maior. Então, se tiver com problemas na escola, o pai já tem que nos notificar disso, né? Nós cobramos justamente o melhor para que ele se sobressaia, né? Então, assim, ele vê que ele está representando a arte marcial na região dele, né? E qual que é o maior desafio hoje lá no projeto? O maior desafio que nós encontramos lá no projeto é na questão de estrutura mesmo, né? Para amparar, que às vezes a gente precisa de um equipamento para poder usar, muito específico para os meninos poderem usar em treinamento, e às vezes a gente fica sem esse recurso, né? Então, assim, ainda falta muito a se fazer pelo projeto. Então, assim, nós conseguimos muito apoio e muitas propostas bacanas, mas a gente vê que ainda precisa mudar um pouco. Melhorar muito. E se alguém tiver interesse em apoiar o Passa para mim projeto, o como que endereço, faz? quem a pessoa pode procurar lá na academia? Pode procurar no quartel da Polícia Militar, na 210 o Sargento Cristiano, né, que é ele que está à frente do projeto, juntamente com o Tenente Rafael, que são pessoas assim excepcionais, tá? Então, assim, não é porque eu trabalho com eles não, mas são pessoas Realmente. assim que você vê que tem o tato e gosta do projeto, Sim. né? Aí eles podem procurar por você lá e tudo mais, já podem Sim, iniciar. lá são por horários, né? São Sim. por turnos. Nós temos aula lá de segunda a quinta. Peraí, Segunda a quinta. Porque na sexta os meninos, eles vão em primeira mão para vocês ter algumas atividades. Então toda sexta vai ter um palestrante diferente que vai estar lá com os meninos. E reúne todas as Sim, vai modalidades, reunir né? as artes e aí vai ter um palestrante,
um acompanhamento com nutricionista, com educador físico. Outra coisa, Né? Então, assim, tudo isso gratuito. Gratuito. Você vê? Gratuito. Então, infelizmente, nós vamos encerrar esse papo aqui. Viu, Gabriel? Tava top, não tava? Show, Nossa sensacional. Senhora. Aprendi. Aí, Gabriel vai falar o Instagram dele. Qual que é o seu Instagram? Gomes.tkd. Gomes.tkd. Isso. E nós vamos deixar aqui na descrição o link dos dois Instagrams, tanto o seu, tanto da academia também, para quem tiver interesse, né? Sim. Para quem estiver buscando, assistiu esse podcast aqui e deu interesse, né? Quer mudar Sim. os hábitos e tudo mais, Sim. pode procurar lá o Gabriel e a academia. Então agradeço demais a vocês, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse início de projeto, que está incrível. Muito obrigado e agradecemos todos vocês. E queremos agradecer o apoio da Faria Store, da Faria Calçados, da M Faria também, M Faria Construções, Colégio Cervelino e a Total Calçados está fornecendo esse espaço aqui pra gente, toda essa estrutura e tudo mais. Agradecemos a todos vocês.